Olá, senhores. Meu nome é Douglas Ferreira, sou professor de Física do Instituto Federal do Rio de Janeiro, campus Paracambi. Estamos aqui para a nossa terceira aula de revisão de hidrostática, ok? Como dito na última aula, essa nossa aula de agora vai ser para poder relembrar o famoso experimento de Torricelli. Qual a finalidade do experimento de Torricelli? Vamos relembrar que a ideia do experimento de Torricelli era atender o seguinte: a gente já viu que como é que eu calculo a pressão de uma coluna de um fluido. Eu calculo precisando de ρGH, densidade, gravidade e profundidade ou altura dessa coluna de fluido. Quando eu penso na atmosfera, eu estou pensando no mesmo raciocínio. Eu tenho um fluido, que é o ar, que é a atmosfera, e esse fluido ele vai exercer, obviamente, uma pressão. Eu tenho uma pressão exercida pela atmosfera em todos nós que estamos aqui na superfície do planeta ou em qualquer outro lugar do planeta, certo? Só que aí eu tenho um problema básico, que é o seguinte: como é que eu vou conseguir calcular a pressão exercida por esse fluido se eu não consigo calcular a altura dessa coluna de fluido? Como é que eu vou fazer para achar quanto que eu tenho de altura nessa atmosfera? Isso vai ser um problema, certo? Nem se eu conseguisse pegar um avião, um foguete, subir, eu conseguiria chegar até onde que termina a extremidade, eu ia o quê? Medindo para ver onde terminava, o quão rarefeito estava o ar, seria extremamente complicado. Torricelli teve uma sacada genial para poder fazer um experimento simples, mas que conseguisse calcular essa pressão atmosférica usando os princípios que a gente já viu, como, por exemplo, o princípio de Stevin, ou de Steven, né, dependendo, e que diz para a gente que se eu pegar dois pontos na mesma linha horizontal, eles vão ter a mesma pressão. Vamos ver então como é que fica essa brincadeira. Acompanha aqui comigo. Vou pegar e jogar esse tubozinho aqui dentro. Poxa, professor, mas o que você jogou aí dentro? Você reparou, aluno, o que estava antes? Então volta, acompanha com o professor. Acompanha o que estava aqui. Nota que eu tinha esse tubo, era um tubo cheio de Hg. O que é Hg? Mercúrio, certo? Lembra que o mercúrio é um metal que a temperatura ambiente ele é líquido, então bom demais para a gente trabalhar com ele, se não fosse o caso dele ser tóxico, né? Mas é bom para realizar esse tipo de experiência. Pego esse cara completamente cheio de mercúrio e pego um outro recipientezinho que também tem mercúrio, mas não está cheio, ele tem só uma certa profundidade. Vou pegar esse cara, esse tubinho, nota que esse tubinho é como se fosse uma coisa assim, ó, deixa eu pegar essa caneta. Esse cara tá aqui, tapadinho com o meu dedo. Tá legal? Eu tenho aqui, por exemplo, uma extremidade, se eu soltar ele cai, mas eu estou segurando ele aqui com o meu dedo. Então peguei esse cara, enchi ele, puf, tapei. E eu vou pegar esse malandro, segurar assim e colocar dentro do meu recipiente. Ou seja, eu vou fazer isso daqui. Peguei esse cara, joguei dentro do recipiente, tá legal? Quando eu jogo nesse recipiente, o que eu faço? Eu solto esse cara. Ou seja, na verdade, eu faço isso daqui. Quando eu solto, uma parte desse líquido, desse mercúrio que estava aqui, ele desce e, consequentemente, ele estava aqui num certo nível. Ó, pegar com o mousezinho, ele estava aqui num certo nível. Quando eu desço, ele sobe o nível desse cara. Então, de novo, eu estava no nível mais baixo. Conforme esse cara desce, esse aqui sobe. Ou seja, fazendo isso aqui, tá legal? Um pouco desse cara desceu e o nível daqui subiu. Aí a gente vai ter o que a gente comentou ainda agora. Eu passo a ter pressão atmosférica sendo exercida em todo mundo. Nota que aqui dentro do tubo eu não tenho pressão atmosférica. Por quê? Porque aqui estava completamente cheio de mercúrio e desceu. Nisso que desceu não tem ar entrando por aqui. Então aqui dentro eu tenho aproximadamente vácuo. Tá legal? Não é 100% vácuo, porque a gente tem a pressão de vapor do mercúrio, libera um vaporzinho aqui, mas isso é outro detalhe. Aproximadamente isso aqui é um vácuo bem razoável, um vácuo bom. Tá legal? Essa pressão atmosférica exercida aqui nas laterais, eu vou ter o quê? Vamos lá. Torricelli, quando fez esse experimento, ele conseguiu medir essa altura. Vou falar já já a respeito desse valor, mas ele consegue medir essa altura com uma réguazinha, certo? Uma réguazinha de 1 metro, ele consegue medir 76 centímetros.
Vou falar dessa altura já já. Mas o importante aqui é que eu consigo utilizar a seguinte propriedade. Como a gente falou ainda agora, o princípio de Steven ou de Steven, me dá a seguinte situação. Esse ponto e esse ponto, ponto 1 e ponto 2, eles estão na mesma linha horizontal. Se eu tenho dois pontos na mesma linha horizontal e eu tenho o mesmo fluido, eles vão estar à mesma pressão. Lembra que a pressão vai depender ρ, G, H. Se eu tenho o mesmo fluido, mesmo ρ, mesmo G, mesmo planeta nesse caso, mesma gravidade. E essas alturas, eu posso fazer então o seguinte, eu vou ter que esse cara daqui tem uma pressão determinada por essa altura. E esse cara daqui, quem é que está em cima dele? Quem está em cima dele é justamente a minha atmosfera. Então eu tenho aqui a minha pressão atmosférica sendo exercida sobre esse ponto, e sobre esse ponto eu tenho essa coluna, que é justamente de 76 centímetros. Ou seja, a minha brincadeira fica da seguinte forma. Eu consigo igualar a pressão do lado esquerdo, pressão 1, com a pressão do lado direito, que é a pressão 2. Ou seja, eu tenho esse cara e esse cara, pressão 1 e pressão 2. Está na mesma linha horizontal, do mesmo fluido, mesma pressão. Sendo que do lado 1, eu passo a ter... aqui só relembrando que a gente já tinha falado que aqui era vácuo, né? Do lado esquerdo, eu tenho aqui a pressão atmosférica. E do lado direito é a pressão exercida por essa coluna. Essa coluna é o quê? Rho, aqui a densidade do mercúrio, Rho do mercúrio, G a gravidade e a altura, essa altura que Torricelli foi lá com a réguazinha e mediu. Ou seja, eu passo a ter então, vamos lá, isso daqui, pressão atmosférica, que é o que eu quero, Rho do mercúrio, 13,610 ao cubo, tabelado, certo? A densidade do mercúrio é conhecida. G, 9,8 metros por segundo quadrado, gravidade, e a altura é justamente essa que ele achou aqui. Lembrando que eu estou colocando tudo isso no SI, ou seja, esse cara aqui está em quilograma por metro cúbico, esse para o metro por segundo quadrado, e esse aqui eu não posso botar em centímetros. Se eu quero SI, esse cara precisa ser 0,76 metros. Tá legal? Botei tudo isso para si, fazendo essa continha, a gente vai achar aproximadamente 1,013 vezes 10 a quinta Pascal. Ou seja, esse é o valor da pressão atmosférica. Ou seja, a gente, ao nível do mar, a gente tem uma pressão sobre todos nós que é da ordem de 1 vezes 10 a quinta Pascal. Ou seja, lembrando que Pascal nada mais é do que Newton por metro quadrado. Lembrando que pressão é força sobre área, certo? Se pressão é força sobre área, eu tenho Pascal é Newton por metro quadrado, força sobre área. Então, eu tenho 10 a quinta newtons para cada metro quadrado de região que eu tenho próximo aqui ao nível do mar. Tá legal? Pessoal, por esse vídeo a gente vai terminar por aqui. Nosso próximo vídeo a gente vai ter uma aplicação disso daqui, aproveitando todo esse contexto aí de biológico que a gente está vivendo. A gente vai pegar isso aqui e fazer uma aplicaçãozinha num contexto aí de ciência da saúde. Tá legal? Até o próximo vídeo, mais uma vez. Fiquem literalmente ligados aí no nosso canal, acompanhem os vídeos de Física 1, 2, 3 e 4 do Discomp. A equipe de Física está fazendo aí com todo carinho para vocês, tá legal? Senhores, até logo.